Bem, meus queridos, estamos de volta com vocês. E nós estamos aqui semanalmente comentando sobre as nossas lições bíblicas da escola dominical. São lições maravilhosíssimas, lições que agregam valores espirituais, enleva a nossa alma e nos aproxima de Deus. Neste trimestre, estamos estudando sobre os nomes de Deus. Este é o nosso manual de estudos, os nomes de Deus. O comentarista é o pastor Emerson Tiago de Souza, pastor em Portugal. Então, estamos aprendendo e conhecendo a Deus através dos seus nomes, de Elohim a Jeová Shammah. Antes, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, nós pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nós temos os nossos endereços na Itália. Temos na Itália 15 cidades com nossas igrejas já estabelecidas. E a nossa sede fica na cidade de Milano, em Bollate, sob a direção do pastor Renato Boni, que é o primeiro vice-presidente da COIMEP. COIMEP é a nossa convenção. Em Portugal temos 7 cidades. Em Caldas da Rainha está situada a nossa sede. Pastor Adalto Pinheiro é o pastor que comanda ali a nossa COIMEP, em Portugal. Na Espanha temos em Alaquàs, em Valência. Na Suíça temos em Locarno, em Lugano. Meus irmãos, nós fizemos agora em abril 5 anos de existência. Então somos ainda uma criança na primeira infância. Mas Deus tem aprovado tanto este trabalho que nós já estamos em vários estados do Brasil. Estamos no Paraná, na cidade de Amaporã, na Rua Bahia, número 2, no centro. No Rio de Janeiro, estamos na cidade de Barra Mansa em 2 endereços. Estamos na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. E também a Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre. Em Rio Grande do Sul, estamos na cidade de Canoas. Pastor Márcio. Pastor Márcio está conosco aqui em Volta Redonda durante esta semana. Tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, um homem de Deus, um homem que tem uma chamada e é um desbravador. Ele deu testemunho do que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul, que Deus está fazendo ali na cidade de Canoas. Então já temos perspectiva de alcançarmos outras cidades limítrofes, inclusive a capital Porto Alegre. A nossa igreja fica ali na rua principal e todos que atravessam a avenida em direção a Porto Alegre, a capital, têm que passar em frente à nossa igreja. Então, uma igreja que está bem situada e uma igreja que tem perspectiva de crescimento. Pastor Márcio, que Deus o abençoe o seu ministério profícuo. Ele veio para somar neste ministério. Também na cidade de Forquilinhas, Santa Catarina, Rua Francisco Ronque, número 303, em Ouro Negro. Estamos em Mato Grosso do Sul, Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, Presidente Getúlio Vargas, no centro, número 429. No Rio de Janeiro, estamos em Pinheiral. Pinheiral fica ali na Rua Benjamin Constant, número 3.907, no quilômetro 5. Também em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Em Quatis, Rua 1, 116, bairro Piloto. Estamos ainda em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Pastor Luiz Carlos Pessoa será um dos comentaristas das nossas lições para o próximo ano. Deus tem abençoado também o trabalho ali em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto fica ali na Rua Acre, número 1852, bairro Ipiranga. No estado do Rio, em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Volta Redonda, conforme dissemos, a nossa sede,
na Rua Nova York, número 90, e também no bairro Santa Cruz, temos ali a nossa igreja estabelecida, na Avenida Ex-Combatentes, número 696, bairro Santa Cruz, Volta Redonda. Bem, meus queridos, estamos também trabalhando na Índia, na cidade de Chennai, sob a responsabilidade do pastor Gilson Pacheco. Na África, estamos em Moçambique, em Regulado de Chipende, distrito de Caia, ali na região de Sofala, sob a responsabilidade do pastor Renato Boni, pastor, primeiro vice-presidente da COIMEP. E no México temos o nosso trabalho com crianças, em Juventino Rosas, na cidade de Guanajuato, sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo. O pastor Máximo Grilo será o comentarista da lição bíblica do 4º trimestre. Então, no próximo trimestre, nós o teremos como comentarista de uma lição que promete. Uma lição que vai tratar da cura interior, cura da alma, cura espiritual, cura social, né, cura nacional. Deus trabalha de forma integral. Nós estudamos sobre Jeová Jiré, né? Estudamos sobre Jeová Jiré, e nesta lição nós estaremos estudando sobre Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então, antes queremos apresentar os nossos periódicos, as nossas publicações, porque são edições que fazem parte do nosso ministério, é o nosso trabalho. Nós precisamos divulgá-lo, né? Dizem aí fora que a propaganda, o marketing é a alma do negócio. Não que a nossa igreja seja uma empresa, um negócio, não. O nosso alvo é ganhar almas, mas nós ganhamos almas através da literatura, através da palavra de Deus. Então nós temos aqui Ebenezer Dominical Jovens. É uma revista semestral, custa R$30, traz assuntos pertinentes, específicos para a juventude entre 12 e 14 anos. Pode ser usado semestralmente e em paralelo também com a nossa revista de adultos. E o interessante é que aqui nós temos curiosidades, cruzadinhas, né, atividades de entretenimento, mas com ensinamento da palavra de Deus. Nós o recomendamos para a juventude da sua igreja. Adquiram-na, custa R$30 e você verá o quanto Deus vai abençoar a juventude da sua igreja. Também a nossa revista do Obreiro, A Excelência da Unidade. Jesus disse que uma casa fracionada, né, uma casa dividida, ela não subsiste. O reino do mal é unido. Então, o reino de Deus não pode ser diferente. Então, nós tratamos aqui da excelência da unidade. São textos que foram elaborados pelos pastores, alguns pastores aqui de nossas igrejas locais aqui no Brasil, igrejas ali na Europa. E o que trazemos aqui de interessante é uma entrevista que fizemos com o nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui nós vamos conhecer um pouco da sua vida ministerial. Durante 32 anos ele esteve ali na Europa, desbravando ali fronteiras, né? Fundou igrejas na Ucrânia, na França, e hoje temos os nossos trabalhos estabelecidos na Itália, né? Na Suíça, em Portugal, tudo obra do trabalho ministerial do pastor José Antônio. Então aqui nós vamos ter conhecimento de este trabalho, ele tem tudo para dar certo, porque fica evidente aqui a grande incumbência que Deus confiou-lhe, né, quando ele ainda estava aqui no Brasil há mais de 3 décadas atrás. Ele ainda aqui estava quando recebeu uma chamada de Deus para que fosse para a Europa. E lá Deus o usou de maneira extraordinária e fez trabalhos na Índia, na África, né? Então é um desbravador. E Deus tem aprovado o ministério deste grande homem, pastor, apóstolo José Antônio de Castro. Ele nem gosta que o chame de apóstolo, né? Ele não gosta, ele não se sente confortável. Mas apóstolo é o quê? É um desbravador, é o que ele faz, né? Abrir caminhos
para que Jesus, né, o Evangelho, possa adentrar. Que Deus abençoe o ministério profícuo deste grande homem. Irmãos, entramos na área infantil. Né? As crianças ficam com entretenimento na televisão, na internet, e distantes da literatura cristã. Então, nós lançamos o nosso primeiro livro infantil, O Início de Tudo. São histórias bíblicas infantis, com imagens, com desenhos para serem coloridos. E o interessante, a criança que está tendo o primeiro contato com as letras, né, ainda aprendendo a ler, ele pode aprender a leitura, né, o letramento, aqui neste livro, custa R$ 15. É um lançamento da Líteres Editora. Você poderá adquirir e oferecer, né, de livros de presente para o seu filho, para os seus netos, né, para os seus entes queridos. E o melhor presente é dar livros. Né? Temos aqui, né, a continuidade do livro 2, O Início da Queda Humana. Interessante aqui, nesta obra, é que nós temos aqui como personagem principal a avó Lulu. A avó Lulu é uma contadora de histórias nata. Né? Ela reúne em torno da mesa os seus 7 netinhos e conta histórias bíblicas que eles ficam estupefatos, eles ficam admirados, né, da facilidade que vó Lulu tem para contar histórias. Então, seja também um contador de histórias, dê um livro de presente, R$ 15, Líteres Editora. O seu filho vai agradecer muito, se você der para ele um livro de presente. E temos aqui a nossa literatura, Pneumatologia, é um livro de estudos, né, sobre doutrinas da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Que pessoa maravilhosa! Nós temos aqui 154 páginas, né, de estudos sobre a personalidade do Espírito Santo. Líteres Editora. Líteres Editora é uma porta que Deus abriu para nós. Ali nós temos um amigo pessoal, o senhor Arthur Rodrigues, e também o Sevolela, que é o seu sócio. E a Líteres Editora, Deus tem usado para que nós possamos entrar ali com a palavra, né? Então, vocês poderão encontrar essas literaturas no site da Líteres, que também é a editora que faz as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos assim um carinho muito especial pela pessoa do senhor Arthur Rodrigues, quem nós conhecemos e nos tornamos amigos, né? E Deus tem abençoado grandemente esta editora por causa destas edições, né, que tratam das coisas de Deus. E Líteres Editora, não poderia ser diferente. O etnicismo babilônico ontem e hoje. Meus irmãos, eu não sabia. Descobri muitas coisas sobre a origem do paganismo quando eu fui fazer pesquisas na história, né, da família de Noé. Fui a única família pós-diluviana. E através dos 3 filhos de Noé, toda a raça humana, né, é descendência desses 3 filhos de Noé. E um dos filhos, né, chamado Cã, ou Cão, foi uma raça amaldiçoada pelo próprio pai, e veio então desta descendência, dessa origem, o bisneto de Noé chamado Nimrod. Capítulo 11 do livro de Gênesis diz que foi um homem poderosíssimo na terra. Tinha tudo para dar certo, mas através dele surgiu o paganismo. Há 3.000 anos antes de Cristo já se comemorava o Natal. Então, Nimrod era um deus sol, um deus adorado pelos babilônios, e muitas festas, muitos eventos que são cristianizados nas igrejas evangélicas têm origem pagã. Então, nós precisamos ter este conhecimento. Às vezes nós estamos fazendo as coisas até bem intencionados, de boa vontade, com vontade de adorar a Deus, mas não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então leiam, meus amados, leiam, custa R$ 50, Líteres Editora, e nós temos aqui também na nossa igreja sede, se vocês quiserem adquiri-lo. Um manual que lançamos com o pastor Emerson. Eu tenho assim um afeto muito especial, pastor Emerson, né?
nós escrevemos este manual, Diácono e Presbítero. Se você tem uma chamada para o ministério, seja diácono ou presbitério, tenha esse livro, né? Aqui você vai ter algumas orientações. É um livro que vai servir de apoio para um curso preparatório de obreiros. Custa R$ 30. E um livro chamado Ruth, a mulher moabita, que tomou a firme decisão de seguir a Deus. R$ 30. Meus irmãos, esta mulher, ela faz parte da genealogia de Jesus, porque ela foi bisavó do rei Davi. Mas era moabita, uma raça também amaldiçoada. Não poderiam entrar no templo, não poderiam. Mas ela deixou toda a sua parentela, deixou toda a sua cultura e foi servir ao Deus de Israel. E em Belém de Judá, ela já era viúva, sua sogra Noemi a levou para Belém de Judá. Lá ela conheceu Boaz, casou-se com Boaz, e da descendência de Boaz e Ruth, né, veio a geração de Davi e, consequentemente, Jesus Cristo, né, o Messias prometido de Deus. Uma história linda, R$ 30. Também lançamos Ética Cristã e Ética da Família, custa R$ 60. Também é um livro interessante. Meus irmãos, conforme já dissemos, né, em vídeos anteriores, nós trouxemos aqui para o Brasil a extensão do nosso Instituto Bíblico. Lá em Milano nós temos o Instituto Bíblico Missione Europa. É um instituto nosso, do nosso ministério. E nós trouxemos a extensão aqui para o Brasil e já formamos a primeira turma no curso básico em teologia. E demos continuidade. Curso básico, estão estudando agora Cristologia, já estão concluindo esta disciplina, e a próxima matéria será Teontologia. E este curso é feito à distância. Apenas R$ 30 por mês, você recebe o material, as aulas gravadas pelo YouTube, uma prova, e ao final do curso vocês serão certificados, né, como teólogos em curso básico em teologia. Deus tem abençoado imensamente os alunos que enfrentam dificuldades, né? Enfrentam dificuldades até financeiras mesmo, mas se doam, né, para crescerem espiritualmente. E Deus tem contemplado estas almas preciosas, né, para o seu reino. Deus tem preparado pessoas. E vai levantar profetas nessa nação. Temos então o nosso curso médio, que é um curso presencial. Estamos concluindo também a martiologia, a doutrina do pecado. Às vezes nós achamos que sabemos tudo sobre pecado. Irmãos, vamos descobrir coisas preciosíssimas aqui. Professora Juraci Teodoro é uma serva do Senhor, missionária, que tem um coração no ensino. É uma ensinadora nata. E nós aprendemos muito sobre esta disciplina. Então já estamos concluindo e a próxima será a história da igreja, agora sob a ótica pentecostal. O nosso ministrador será o pastor Luiz Carlos Carvalho Costa, também grande ensinador. Custa R$ 60, aula presencial, aqui na nossa sede em Volta Redonda. Poderá ser feito online, pelo YouTube, e também à distância, porque as aulas ficam gravadas. Vocês recebem o material e, ao final de 12 disciplinas, serão certificados no concurso médio em teologia. Outra coisa, meus irmãos, que eu quero passar para vocês, eu não posso deixar de falar isso, mas é importante. Durante a pandemia, nós compramos a nossa sede na cidade de Milano. Já está paga, em plena pandemia. Era quase que impossível, humanamente impossível. Mas Deus abriu as portas e compramos ali a nossa sede. E este propósito nasceu no coração do nosso presidente. Nós vamos comprar a nossa sede a curto prazo, a curtíssimo prazo aqui no Brasil. E lançamos uma campanha. E Deus tocou no meu coração para que eu doasse 300 livros
o padrão bíblico para a família. Como funciona? Você dá R$ 10 e recebe um livro. Então, você dando R$ 10, você estará contribuindo para que nós possamos comprar o nosso templo sede. Esse dinheiro não vem para mim, não acerta em nada comigo. O responsável para receber é o presbítero Valdir Elias, ali na sede. Ou então, o pastor Davidson Sargento. Podem acertar diretamente com ele. Se nós tivermos 300 pessoas que deem R$ 10 cada uma, 300 livros que eu estarei doando para a obra do Senhor. Então contribua. É fácil, R$ 10 é o preço de um salgadinho. Então Deus certamente irá multiplicar, porque você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. E a nossa lição de hoje, que lição maravilhosa, meus irmãos. Jeová Rafá, o Senhor que sara, lição número 7. Êxodo capítulo 15, versículo 26 é o texto base, texto áureo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Verdade aplicada. Entre os nomes redentivos de Deus, poucos tocam tão profundamente a alma humana quanto Jeová Rafá, o Senhor que sarará, ou o Senhor que cura. Este nome surge como resposta divina a uma necessidade real, física, emocional e espiritual do povo de Israel, logo após a saída do Egito. Verdade aplicada, entre os nomes redentivos de Deus, poucos tocam tão profundamente a alma humana quanto Jeová Rafá, o Senhor que sarará, ou o Senhor que cura. Então, este nome surge como resposta divina a uma necessidade real, física, emocional e espiritual do povo de Israel. Então, logo após a saída do Egito. Conforme estava dizendo, os objetivos são entender o significado de Jeová Rafá, compreender como Jeová Rafá promoveu curas no Antigo Testamento e reconhecer que Jeová Rafá continua curando no Novo Testamento. Os textos são apenas 2. Textos de referência, Êxodo, capítulo 23, 25, é o versículo. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. E ainda 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. A introdução diz: é significativo que Deus revele este nome no deserto, num local de águas amargas chamado Mara, ou seja, o nome não foi revelado no descanso, mas na aflição. Não foi revelado na saúde, mas diante da enfermidade. Não foi revelado na vitória, mas no sofrimento. A cura, no conceito bíblico, não é apenas remédio físico, pois envolve restauração total, renovação emocional, cura espiritual, cura nacional, cura interior, cura relacional e cura moral, ou seja, santificação. Tópico 1, o significado de Jeová Rafá. A palavra hebraica Rafá tem o significado de curar, restaurar, remendar, consertar o que está quebrado, trazer saúde e tornar completo novamente. Ela aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento. Assim,
Jeová Rafá tem o sentido de Deus médico, Deus reparador, Deus restaurador, Deus que devolve a integridade ou Deus que cura feridas visíveis e invisíveis. Subtópico 1.1, a cura bíblica é integral. Segundo o pensamento hebraico, o ser humano não é dividido em partes estanques, pois corpo, alma e espírito formam uma unidade. Assim, a cura divina inclui físico, emocional, mental, espiritual, moral e social. Jeová Rafá não cura apenas o sintoma, ele cura a raiz. A cura é fruto do relacionamento, não de magia. Deus não se apresenta como um talismã, mas como o Senhor. A promessa de cura está ligada à obediência e ao relacionamento com Ele. O contexto de Êxodo, capítulo 15, a revelação de Jeová Rafá. Do cântico ao desespero, Israel havia acabado de cantar o mais poderoso hino de libertação do Antigo Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 1 a 21. Todavia, 3 dias depois de enfrentarem sede, desânimo, crise e murmuração, as águas de Mara eram amargas demais para beber. Onde há amargura, Deus revela cura. No lugar amargo, Deus revela seu nome de cura. Mara significa amargura e Rafá é igual a cura. Isso é importante. O nome Jeová Rafá surgiu no pior momento emocional do povo. Subtópico 1.3. Árvore lançada na água. Deus mostrou a Moisés uma árvore que, ao ser lançada nas águas, tornou-as doces. A tradição cristã sempre viu a árvore como símbolo da cruz, da intervenção divina, da provisão da graça e solução divina para o amargo humano. Na declaração divina, depois do milagre, Deus afirmou: eu sou o Senhor que te sara, ou seja, eu sararei tua água, eu sararei teu corpo, eu sararei tua alma, eu sararei tua nação, eu sararei tua história. A cura não é apenas um ato, é um nome, uma identidade divina. Tópico número 2. As enfermidades do Egito. As pragas revelavam doenças físicas, espirituais, emocionais e morais. Jeová Rafá estava dizendo ao povo israelita: em mim não há Egito, a cura. Subtópico 2.1. Jeová Rafá e a cura no Antigo Testamento. Cura física. Várias curas aparecem nas Escrituras. Curas por Moisés, curas por Elias, curas por Eliseu, restauração do rei Ezequias, cura da lepra de Naamã. Rafá sempre envolve intervenção divina. Cura emocional. Exemplos: Ana foi curada da angústia através da oração. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Davi foi consolado em meio às perdas. 1 Samuel, capítulo 30. Jeremias foi consolado apesar da destruição. Cura espiritual. Deus cura da idolatria. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 4. Cura da rebelião, da frieza espiritual e do pecado. Cura nacional. Rafá foi usado em textos de restauração nacional. Sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Cura interior e moral. Salmo 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração. Jeová Rafá cura o que a medicina alguma alcança. Subtópico 2.2. Jeová Rafá e o Cristo cura tudo no Novo Testamento. A cura divina chegou ao auge da pessoa de Jesus Cristo. Ele curou todo tipo de enfermidades, conforme Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus curou toda doença, e isso inclui paralisia, cegueira, lepra, hemorragia, febres, possessões e tormentos emocionais. Jesus curava com compaixão. Ele nunca curou para exibição, sempre curou para libertação.
Jesus curou através da palavra quero ser limpo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo número 3. Levanta-te. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 11. Jesus curou pelo toque pessoas leprosas, doentes e mortos. Jesus curou de forma preventiva. O bom pastor cuida antes que a doença destrua. Jesus curou pecados. A cura física é sinal da cura espiritual. Teus pecados são perdoados. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo número 5. Jesus é a árvore lançada na água amarga da humanidade. Assim como a árvore curou as águas, a cruz cura nossas almas. Subtópico 2.3, Jeová Rafá e a atuação do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo na igreja dá continuidade à obra de Cristo como Jeová Rafá. O Espírito Santo cura através dos dons espirituais, conforme a epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12. Em 1 Coríntios, Paulo destaca o dom de curar. Isso significa que Deus distribui capacidades espirituais para que doentes sejam sarados, cativos sejam libertos, feridos sejam restaurados. A cura não é apenas possível, ela é parte da identidade da igreja. O Espírito Santo cura através da unção dos presbíteros. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. A oração da fé, a unção com óleo, a confissão e a restauração. O texto é claro, o Senhor o levantará. É Jeová Rafá agindo por meio da igreja. O Espírito Santo cura através da palavra. A palavra cura medos, traumas, pensamentos, feridas emocionais e enganos do coração. Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os sarou. O Espírito Santo cura através da presença de Deus. Há curas que acontecem simplesmente na atmosfera da presença divina. Corações quebrados são restaurados, opressões se dissipam e angústias se desfazem. O Espírito Santo faz o que nenhum remédio faz. No tópico número 3 temos por título a cura como sinal do reino de Deus. Quando Jesus se manifestou, ele declarou: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 20. A cura é a manifestação do reino e evidência da autoridade divina, sinal da vitória de Cristo e parte da missão da igreja. Assim, Jeová Rafá não é apenas um nome no passado, é uma realidade presente e futura. Subtópico 3.1. Dimensões da cura em Jeová Rafá. A cura divina é mais ampla do que imaginamos. Cura física. Deus ainda cura corpos. Ele é o Senhor sobre órgãos, células, ossos, nervos, sistemas. Nada está fora do seu alcance. Cura emocional. Jeová Rafá toca em memórias dolorosas, feridas antigas, traumas ocultos e sentimentos esmagadores. Ele cura o coração quebrado. Cura espiritual. O maior milagre é o novo nascimento, o perdão dos pecados, a libertação de vícios, a restauração interior. Cura familiar. Famílias são saradas quando Deus entra no diálogo. Ele perdoa, no perdão, na verdade e na reconciliação. Cura moral. Jeová Rafá cura os vícios, os comportamentos destrutivos e os pecados recorrentes. Ele não apenas perdoa, mas transforma. Cura nacional, livros de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus sara nações inteiras. Ainda hoje ele cura povos feridos por violências, guerras, injustiças, corrupção, idolatria e opressão espiritual. Jeová Rafá cura a terra e seu povo. Subtópico 3.2. O caminho bíblico para a cura. Obediência
Êxodo capítulo 15, versículo 26. Mostra a relação entre ouvir a voz de Deus e experimentar a cura. Arrependimento onde há pecado, é preciso confissão. Perdão, muitas doenças têm raiz emocional. O perdão libera e cura. Fé, a fé não é barganha, é confiança no caráter de Jeová Rafá. Perseverança, nem toda cura é imediata. Submissão à vontade de Deus, o apóstolo Paulo não foi curado do espinho na carne, mas recebeu graça suficiente. Às vezes Deus cura, às vezes Deus fortalece, às vezes Deus sustenta, em todos os casos, Ele é o Jeová Rafá. Conclusão: Jeová Rafá é o Deus que cura a dor física, restaura a alma, sara a nação, transforma a amargura em doçura, cura relacionamentos, restaura o pecador, liberta o oprimido, renova a esperança, quebra cadeias, limpa pecados e cura interiores feridos. Em Cristo, Jeová Rafá se torna carne, palavra viva, toque misericordioso, voz de compaixão e cruz que restaura. A cura divina não é apenas um milagre, é parte da identidade de Deus, é parte da identidade da igreja, é parte do reino. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor que te sara. E no próximo domingo, nós retornaremos com a lição número 8, e o tema será Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Aqui, o Deus Pai, através do Deus Filho, por intermédio do Espírito Santo, a todos continue abençoando abundantemente. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.